Olá, amigos. Luiz Felipe na TV, o seu programa de quintas-feiras, 22 horas, aqui na NET, canal 6, nosso encontro marcado toda quinta-feira. Também aí voltamos no sábado e também na segunda-feira, um pouquinho antes da meia-noite, certo? E agora aqui no Espaço Saúde, com a Esther Garcia, né, recebendo, né, a nossa convidada, doutora Delma Silveira Ibias, ela que é vice-presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção RS. Doutora Delma, que é advogada. E aí, tudo bem? Passar as duas convidadas, ela, a Esther, e também a doutora Delma. Tudo bom, Esther? Tudo ótimo, boa noite. Iniciando hoje, né, esse espaço dentro do programa Luiz Felipe, o espaço Visão Saúde, em que nós vamos trabalhar a saúde no sentido amplo, conforme conversamos no programa anterior, a saúde no enfoque biopsicossocial, relacional e espiritual. Voltando, alguns anos atrás, informava-se que ter saúde era a ausência de doença. No entanto, conforme a definição da OMS, e eu sempre friso isso em todos os programas, saúde é o perfeito equilíbrio entre bem-estar físico, emocional, relacional e espiritual. Estamos, então, iniciando essa caminhada e eu agradeço muito a presença de todos. Eu não poderia fazer diferente nessa estreia, de convidar essa grande, querida, maravilhosa, exagero de amiga tem um pouco também, mas eu sou tiete dela, eu não posso deixar de dizer. Eu digo que ela é diva, não só no direito, a Delma, a doutora Delma, mas para mim ela é Delma, né? Amada, que felicidade de te ter aqui. São quase 20 anos, nós somos muito jovens, mas há quase 20 anos a gente não se encontrava. Então, eu estou muito feliz para começar esse programa aqui de mãos dadas, com uma causa muito semelhante. A causa de passar o nosso conhecimento, partilhar, né, com os nossos amigos telespectadores, conhecimentos que venham agregar como ser humano e informando. Como eu digo, o espaço Visão Saúde é um espaço de utilidade humana. Tudo que nós precisamos saber para termos uma vida mais feliz e plena. Escolhemos o tema a guarda compartilhada do menor, que é um tema muito atual, em que existem muitas perguntas. Eu estava até brincando um pouco, que até lá no meu condomínio já surgiram perguntas a respeito como acontece isso, como deve acontecer. A doutora Delma também estará participando agora nos próximos dias, ela mesma, do Congresso de Família do Mercosul, aqui em Gramado, enquanto será palestrante internacional, com todo um ganho, né, no aspecto jurídico e muito mais uma humanista, como eu digo, uma humanista de carteirinha. Delma, contigo. Bom, eu gostaria de cumprimentar os telespectadores, e eu, Luiz Felipe, e a tia Esther, cumprimentar vocês por essa iniciativa, por esse belo programa que eu tenho certeza vai ser um sucesso, não pode ser diferente. E também dizer que agradecer os elogios e as boas-vindas e que, um tanto, eu acredito a nossa amizade já de algum tempo. E trouxe aqui para vocês, para tipo Luiz Felipe, um convite, então, que é para o nosso 9º Congresso do Mercosul de Direito de Família, que nós estaremos realizando nos dias 26 e 27 de maio, no Hotel Serra Azul, em Gramado, onde nós reunimos os nomes expoentes do direito de família e sucessões e mediação familiar de todo o Brasil e também dos países do Mercosul. Nós reunimos em torno de 2.000 participantes, em Gramado, e são, assim, evento maravilhoso, um encontro fantástico. Aqui tem toda a programação e vocês são os nossos convidados, tá? Estejam. E agradecer o convite por estar aqui participando e já de pronto te dizer, porque esse Instituto da Guarda Compartilhada é muito importante, principalmente nesse direito moderno, no direito de hoje. Então, as pessoas costumam perguntar, mas o que é a guarda compartilhada? Então, de uma forma sintética, eu costumo dizer que a guarda compartilhada é uma responsabilização conjunta, um exercício de direitos e deveres do pai
e da mãe, separados, em relação aos filhos menores. E por que eu digo isso? Porque é exatamente essa similitude, essa soma de responsabilidade é que vem a definir esse instituto. É um instituto que nós já tínhamos desde 2008, já tínhamos em nossa legislação brasileira, mas que, infelizmente, Esther e Luiz Felipe, foi um pouco mal interpretado pela doutrina e pela jurisprudência, porque lá na legislação dizia que o juízo deferiria a guarda compartilhada sempre que possível, né? E esse, então, sempre que possível, acabou sendo a exceção e não a regra geral. De formas que, em 2014, nós tivemos uma outra legislação, então, que veio para reforçar e para exatamente dar um caminho para os operadores do direito, no sentido de que a guarda compartilhada deve ser a regra geral, e a exceção, então, é que deve ser outros tipos de guarda, como a unilateral, por exemplo. Então, isso tudo são evoluções que a gente vai enfrentando, vai estudando, vai tendo as questões e vai debatendo. Doutora Delma, uma das coisas que mais me perguntam é o seguinte, qual é a idade limite a menor em que o juiz define pela guarda compartilhada? Uma das questões que eu mais... Só recebi 15 e-mails de ontem para cá, quando eu falei que o assunto hoje era a guarda compartilhada dos filhos menores. Qual é a idade mínima para que haja uma decisão nesse aspecto? A menoridade vai até os 18 anos, a menoridade civil, né? Então, quando os pais são os responsáveis legalmente pelos filhos. Mas, quando acontece a tenra idade que vem a ocorrer um processo de separação, é óbvio que o caso concreto tem que ser analisado. Aí, os atores do processo, que são os advogados, os psicólogos, os psiquiatras, o Ministério Público, o juízo da causa. Então, todos vão analisar o caso concreto. Porque, por exemplo, uma criança que está em fase de amamentação, é óbvio que ela tem que ficar mais sob o cuidado materno do que o cuidado paterno. Então, são questões todas na idade muito tenra. Mas hoje os pais, e isso eu faço questão de dizer e salientar muito, Esther e Luiz Felipe, porque os pais hoje, eles estão realmente exercendo essa função da paternidade, essa função da parentalidade. Hoje tem pais assim maravilhosos que cuidam tão bem quanto as mulheres, quanto as mães, não deixam nada a desejar, fazem mamadeira, trocam fralda, levam ao pediatra, sabem a administração de todas as medicações, enfim. Então, são pais que eu costumo dizer paizãos, né? Porque eles cuidam muito bem. Então, essas questões todas devem ser averiguadas. Então, não existe assim uma idade X, não. E como a regra geral é determinar que a guarda seja sempre compartilhada e só em casos excepcionais seja de uma outra forma, então se trabalha sempre essa questão para que ela seja, que essa responsabilização seja dividida entre pai e mãe. Eu sou o timoneiro aqui hoje, né? Elas são as remadoras. Ok, obrigada, Luiz Felipe. Bem, Delma, uma questão muito importante. Com toda essa experiência, a lei, na realidade, ela é de 2014, não é? Essa última, mas um dos primeiros estudos foi logo depois do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem a lei de 2002, alguns artigos foram alterados para essa, que a gente chama a nova lei, não é? Da guarda compartilhada. Quais foram os benefícios que essa nova lei trouxe para o menor? Sempre a minha preocupação, claro, que a minha área, sendo exatamente a área do comportamento humano, do desenvolvimento cognitivo da criança, né? Como especialista em psicologia da saúde também, além de coach psicológico, etc. A criança é o ser informação. A criança, ela necessita de todo esse aparato emocional, em especial, o jurídico venha validar o que a criança já em si só ela necessita, não é? Então, quais foram os benefícios agregados
admirados que essa nova, por isso chama a nova lei, porque falava-se já em guarda compartilhada, mas não com esse enfoque agora tão forte. Então, as pessoas querem, de todas as classes sociais, querem saber como fazer para fazer certo, tendo como resultado a criança, o bem-estar desta criança. Bem em foco desse teu questionamento, é a preocupação também do Judiciário e do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, que, em função da lei de 2014, no final do ano, o IBGE fez uma estatística, então, para ver em quantos processos de divórcio, naquele ano, após o advento da lei, estariam sendo deferidas as guardas compartilhadas. E qual a surpresa, que realmente foi um índice assim, muito pequeno, em torno de 7,5% só dos divórcios era instituída a guarda compartilhada. E aí, então, o CNJ lançou, então, uma resolução, a resolução número 25, de 2016, de agosto de 2016, onde é recomendado a todos os juízes de todo o Brasil, né, todos os estados e o Distrito Federal, para que determinassem como regra geral a guarda compartilhada nos processos de divórcio, separação, e como exceção, então, a guarda unilateral ou outro tipo de guarda. E que, quando fosse essa ocorrência de guarda, por exemplo, unilateral, que é a mais ocorrente, que houvesse uma justificação judicial de o porquê estar sendo estabelecido aquela guarda e não a guarda compartilhada. Porque o interesse, isso no processo de família de uma forma geral, o destinatário principal dos benefícios de um processo judicial é sempre a criança, o menor. Os pais devem se adaptar ao menor. O interesse principal, vertical, é o da criança. E tanto isso é verdadeiro que nós até dissemos sempre que, num caso de divórcio, quem separa é o casal, é uma separação do casal, uma separação conjugal, e não uma separação de pai e filho, uma separação parental. Então, pai e mãe não separam de filho, né? E quem separa é o casal. Não podemos deixar suplantar as importâncias dessas decisões. A gente sabe que um processo de separação é doloroso, muda a vida das pessoas, o que era uma família vai acabar sendo, no mínimo, duas famílias, né? Cada um com seus afazeres, com as suas labutas. Hoje, a maioria das mulheres está no mercado de trabalho, é tanto profissional quanto o homem. Então, todas essas questões devem ser levadas em consideração. Mas o foco, com certeza, é sempre o melhor interesse da criança e, no caso, adolescente. Obrigada, minha querida. Obrigado. Doutora Delma, voltamos, então, no próximo bloco. Doutora Delma Silveira Ibias, advogada, que é vice-presidente, então, do IBDFAM RS, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção RS, no Espaço Saúde, aqui com a Esther Garcia. Voltamos no próximo bloco. Ok, Esther? Até mais. Amigos, voltando então aqui no segundo bloco, programa Luiz Felipe na TV, o seu programa de quintas-feiras, 22 horas na NET, canal 6, para Grande Porto Alegre. Também reprisando aí no sábado e na segunda-feira, pouco antes da meia-noite. Tá bem? Hoje, no Espaço Saúde, aqui com a Esther Garcia, estamos recebendo também a doutora Delma Silveira Ibias, né? Ela é advogada e vice-presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, seção RS. Né? Então, vamos seguir agora na nossa entrevista com ela e lembrando, mais uma vez, do convite feito pela doutora Delma, do congresso que vai acontecer agora na Serra Gaúcha, nos dias 26 e 27 de maio, né? Que é o congresso do Mercosul, Direito de Família. Vejam só, vamos agendando aí. Depois a doutora Delma vai dar o site aqui, informações gerais também de participação desse evento aqui. Falando em Gramado, mandar um grande abraço para o Rossi e para o Zorzanello, que já estão há quase 30 anos aí, organizando mais uma edição do Festival de Turismo de Gramado. Não é? Este ano, na Serra Gaúcha. Gramado, que recebe aí quase 350 mil pessoas por mês.
Não é à toa que estão lá, né? Muito trabalho feito, trabalho maravilhoso. Parabéns ao empresariado de Gramado, que sabe fazer turismo como ninguém. Também quero mandar um abraço aqui, Esther, já que falando em saúde, olha aqui esse guri. Vejam esse guri aqui. Esse guri, está aqui na minha mão, engenheiro civil, mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul, doutor Idel Loxin. Um abraço para o senhor. Ontem eu falei com o senhor lá em Pelotas, né? Estava lá em Pelotas, no escritório dele, na rua Anchieta, junto com os filhos dele. Ele que é mineiro, né? Veio para o Rio Grande do Sul e fantástico o trabalho dele. 90 anos, em atividade. Espetáculo. E contigo, então, Esther. Ok. Voltando à proposta do espaço, o programa Visão Saúde, que está contido dentro do programa do Luiz Felipe, eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores qual é a proposta desse espaço, né? Que são mais ou menos em torno de 30 minutos. É disponibilizar informações que tragam saúde, bem-estar, conhecimento dos direitos de todos os âmbitos de saúde. Saúde financeira, saúde empresarial, saúde jurídica, saúde emocional, saúde psicológica. Eu sou a presidente do Instituto Humanística, Esther Garcia, que os dados estão aparecendo aí na tela, que exatamente convergem todas essas ações que buscam a humanização do ser. Humanização esta que nunca poderia ter saído, não é, Delma, dos âmbitos vivenciais e acadêmicos. Eu muito me surpreendo, às vezes, quando eu ouço, nós estamos humanizando um hospital. O hospital só tem humanos. Desde que mundo é mundo, se fala que as pessoas devem ser bem tratadas. Então, lançar um programa de humanização, até porque o humus do latim significa, né, humildade e humor. E é essa a nossa proposta. Então, eu não poderia deixar, e de novo, de iniciar esse programa tietando essa diva do direito, na minha visão, que é a doutora Delmi Bias, pela sua experiência profissional, e principalmente pela esse ser humano excepcional, na minha visão, e não é só a visão de amiga, é a visão de todas as pessoas que a conhecem, que a têm, não é? Como um ícone de ser humano, de força, de garra e de coragem. Eu realmente me emociono quando falo na Delma. Minha querida, deixando um pouquinho a emoção de lado. Tu estavas falando, quando nós terminamos o bloco, que essa lei de 2014, ela fortaleceu o que não era sendo cumprido. Ou seja, a guarda compartilhada existia, mas não era uma obrigatoriedade. Eu não sei se eu entendi bem. É isso mesmo? Perfeito. Bom, Esther, então, eu queria te dizer assim, primeiro te parabenizar pelo teu trabalho, como já disse, é realmente um trabalho fantástico. Acho que nós todos precisamos aprender mais, e a vida é um constante aprendizado, né? Então, acho que temos que ser saudáveis de corpo e alma para sermos mais felizes, né? Com relação ao teu questionamento, sim, nós tínhamos, então, uma legislação anterior, né, de 2008, que previa já a guarda compartilhada, mas ela foi, digamos assim, interpretada de uma forma não muito ao espírito daquilo que era para ser a lei. Aí, então, outra lei veio em 2014, e aí, sim, essa tornou, então, como regra geral, a fixação da guarda compartilhada quando das separações judiciais, do divórcio, enfim. E isso sempre visando o melhor interesse da criança, né? E aí uma pergunta que é bastante costumeira as pessoas fazerem, mas como é que fica a questão da divisão do tempo? Divide metade com um, metade com outro, e as pessoas costumam confundir bastante com guarda alternada. Não, aqui não trata-se de guarda alternada. Primeiro que guarda alternada, nós não temos a previsão legal no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E depois que a guarda alternada, ela, segundo os especialistas, ela não é saudável para as crianças. Então, não se trata aqui de guarda alternada, mas sim guarda compartilhada, que é, então, aquela responsabilização conjunta, um exercício de direitos e deveres, então, que os pais têm na criação, na educação, no sustento, no carinho, no afeto, enfim, com relação aos seus filhos. E esse tempo, como se faz? Se faz de forma, uma divisão de forma equilibrada. O que é isso, essa forma equilibrada?
é de acordo com a vida da criança. Ela vai ter uma residência base, uma casa moradia, mas vai ter um convívio bem intenso com ambos os pais, com pai e mãe. E aí, claro, é óbvio que cada caso terá de ser analisado com as suas circunstâncias, com as suas características. Então, quando os pais moram na mesma cidade, quando não moram na mesma cidade, quando moram no mesmo bairro, porque hoje o trânsito também está uma loucura, né? Então, nós temos também que analisar todos esses aspectos. Por exemplo, quando já está na fase de idade escolar, nós não podemos querer que a criança permaneça pernoite na casa daquele que tem que levantar às 5 horas da manhã para 7h30 estar na escola. Então, são coisas assim que a gente vai ter que administrar no dia a dia, mas sempre visando o melhor interesse da criança. E, para isso, nós temos institutos, temos outras áreas interdisciplinares que nos auxiliam nessas questões. Nós temos a mediação, que hoje veio com toda a força no atual Código Civil brasileiro, que é um instituto muito bacana, que então eu sei que tem uma colega que vai falar depois sobre isso. É imprescindível, num processo de separação, que haja toda essa intervenção interdisciplinar e o foco principal sempre é o melhor interesse da criança. Bem, e ressaltando, né, Delma, que o direito, né, por si só, ele se autodefine como uma ciência do bom senso. O bom senso permeia todas as relações sociais. E o direito está aí, né, para, como tu falaste mesmo, casos práticos, né, de exemplos práticos. O nosso trânsito está difícil, demorou para entregar a criança, que não haja uma forma litigiosa, conflituosa, que seja vista com humanização, com carinho, com afeto, tudo visando que a criança se sinta bem. Ela é um ser em formação, que os pais se separam, mas o filho continua sendo de ambos. E é muito importante, quando eu trato lá a criança que já está com 50 anos, com 60 anos, que levou toda essa tragédia, toda essa, vamos supor, esses desconfortos, a gente tem mais dificuldades. Então, vamos, pais e mães, vamos ser pais e mães verdadeiramente, independente de casamento ou união estável ou instável, mas que essa criança, sabe, tenha uma vida saudável, ela seja um ser pleno, né? E que ela está aqui a pedido de ambos, não é, Delma? Claro, e tens toda a razão. Então, acho que esse foco principal, e nós sempre dissemos que a harmonia, o consenso, o entendimento entre o casal separando é fundamental para que a saúde mental e futura dessa criança que está em formação seja da melhor forma possível. Infelizmente, na prática, não é o que a gente vê sempre. Até por isso o Instituto foi um pouco deturpado, o Instituto da Guarda Compartilhada, porque os juízes entendiam, num primeiro momento, que, no momento que não houvesse consenso, não houvesse harmonia entre o casal, a guarda, então, não poderia ser compartilhada, a guarda teria de ser unilateral. E aí, o que ocorria na prática? Aí, geralmente, as mães, e aqui eu fico bem à vontade para falar, que ainda são as mães, porque nós sabemos que a maioria ainda das guardas unilaterais ficam com as mães. Então, geralmente, as mães estavam no processo de separação litigioso, com uma série de atritos. Aí, o que acontecia? Qual era o posicionamento das mães? Chegavam para o juiz e diziam, não, nós não temos um bom relacionamento, nós não temos harmonia, não temos consenso, não temos diálogo, então não tem como a guarda ser compartilhada. Então, a guarda acabava sendo unilateral. E o que essa lei de 2014 veio frisar exatamente? Não, a regra geral é a guarda compartilhada. E, excepcionalmente, vai ser, então, a guarda unilateral. Isso aí, o que aconteceu? Isso aí acabou fazendo com que esse desarmamento da mãe, que ela ia para o judiciário e já dizia, não quero guarda compartilhada porque não existe harmonia. Aí ela já se desarmava, porque ela já sabia que chegava lá,
teria que ser a guarda compartilhada, ela teria que justificar o porquê de não querer a guarda compartilhada. Então, a regra geral é essa. O juiz só vai determinar a guarda unilateral ou outro tipo de guarda justificadamente, ou então quando um dos dois pais, no caso o pai ou a mãe, declarar ao juízo que não deseja a guarda compartilhada, ou porque não tem condições, ou porque, não, enfim, naquele momento não está podendo exercer aquele papel. Então tá, doutora Delma Silveira e Bias, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa Espaço Saúde com a Esther Garcia. Obrigado. Eu que agradeço, foi uma honra ter participado, e eu cumprimento a ti, Luiz Felipe, e a Esther, essa amiga, essa profissional super competente. Tenho certeza que o programa de vocês tem tudo para brilhar, e eu desejo, assim, de coração e alma, um sucesso dos maiores possíveis. Gente, um fraterno abraço para todos. Obrigada. Obrigado. Seu retorno aqui é exigível, o seu retorno. Bem, também, minha querida Delma, não poderia ter sido um início melhor do que com a tua presença. Tu aqui representa todas nós mulheres, e aí quando eu falo nós mulheres, nós estamos passando por um momento desse crescimento ainda igualitário, né? Não que nós sejamos mais ou menos, nós somos mulheres, somos diferentes, os homens são diferentes, nós somos seres complementares. Então, trazendo essa mulher, essa profissional fantástica, essa mãe maravilhosa, eu conheci também, que sei que é mãe. Eu queria, Delma, com todo o meu amor, né? Porque se eu não falar de amor, não sou eu. Esse livro está em estoque de segurança, que eu digo que é o meu filho, não é? Marketing na Saúde, Humanismo e Lucratividade. Atender, tratar e encantar o cliente e paciente. Foram 10 anos de pesquisa, onde eu conversei com mais de 10 mil pacientes, perguntando para esses pacientes como é que eles gostariam de ser atendidos pelos profissionais de saúde. Então, como ele está em final, eu mandei buscar na editora, porque eu queria muito te presentear. Com todo o meu amor. Fico muito contente, muito emocionada. Muito, muito obrigada. Agora quero o autógrafo, então, doutora Esther. Ok. Então, ó. E aí, aqui, gente, muito obrigado, telespectadores, amigos, queridos, e até a próxima quinta-feira com novos assuntos interessantes, que tragam sempre em seu bojo bem-estar, saúde e felicidade. E retomando o que eu disse no programa anterior, felicidade é atributo conquistável. Vamos a cada dia construir a nossa? Um abraço.